Sula, o que você acha sobre essa questão de, entre aspas, aprender errado? Porque no primeiro curso que eu comprei, a pessoa falava muito dessa questão. Uhum. Não como algo de aconselhamento, mas sim como um alerta, entre aspas, perigoso. O que você Sim. tem a dizer sobre isso? É realmente algo para ter cautela ou é só baboseira? Olha, eu nunca me preocupei exatamente com aprender errado, porque, na minha visão, o aprendizado ele é uma evolução, né? Você, tipo, você vai complicando um conceito que é simples. Quando eu estava na escola, tá? Eu tive mais problema com esse tipo de conceito do que eu tenho com arte. Olha a treta, olha a história da Sula. A, a minha professora, não, a minha professora não, uma professora tentou explicar para minha irmã mais nova que árvore respirava ao contrário. A Sula não gostou, ela foi lá na escola e falou: olha só, a árvore respira normal, só que ela também faz fotossíntese e você não ensina as coisas pela metade. Não, a árvore respira ao contrário, onde é que já se viu, saca? Então, eu acho mais danoso com essas coisas que elas são mais concretas, tá? Muito de arte é abstrato. Então, assim, ó, muito de arte é linguagem, né? Linguagem tem muita coisa que é não abstrata, desculpa, subjetiva. Ela é passível de interpretação. Então, quando as pessoas falam de aprender errado, você coloca num ponto de vista que existe o certo. E, cara, tem tantos jeitos diferentes de fazer a mesma coisa que é muito difícil você falar para mim que existe só um jeito certo. Tem jeitos que funcionam, são vários, e tem muito mais jeitos que não funcionam, saca? Mas desde que você esteja dentro desse guarda-chuva dos que funciona, você não aprendeu errado. E assim, ó, à medida que eu fui dando aula ao longo dos tempos, né, eu fiquei muito com essa ideia de que jeitos diferentes de resolver o mesmo problema são ferramentas diferentes dentro da minha caixa de ferramentas. Eu gosto muito da analogia que meu workshop não é um estúdio, né? Ele é mais uma oficina mecânica, meio bagunçada, suja de tinta, com os gatos derrubando tudo, saca? Então eu gosto muito da analogia que eu tenho uma caixa de ferramentas. E nessa caixa de ferramentas vai ter jeitos de renderizar, jeitos de resolver sombra e luz, jeitos de construir anatomia, jeitos de construir a perspectiva. Eu posso fazer a perspectiva na mão. Eu posso fazer a perspectiva intuitiva. Eu posso fazer a perspectiva com 3D. Eu posso fazer a perspectiva com régua. A régua tem a régua do Clip Studio, tem a régua do Laser Zoom. Eu posso fazer a perspectiva fazendo caixa, né, fazendo grid, e aí projetar a partir do grid. Então tem vários jeitos diferentes de resolver o mesmo problema. Qual é a solução adequada que você quer para esse problema que você está tentando resolver? E aí, essa analogia, né, da ferramenta, ela fica bem óbvia que aquele tipo assim, ó, vocês já tentaram, olha nerd, vocês já tentaram desmontar eletrônico? Eletrônico, cara, principalmente esse que eles não querem que você desmonte, tem uns parafusos com as cabeças que vocês nunca viram na vida. Então você precisa. PlayStation Ah, desgraçado. PlayStation desgraçado, exatamente. Então você precisa comprar a chave de fenda específica. Se você mexer com o computador, tem uma chave de fenda que tem os bits direitinho. Ela chama. Eu não vou lembrar agora. Mas ela é uma caixinha que vem com um monte de pontinhas diferentes. Aí vem o corpo, né? E aí você troca a pontinha. E aí você tem um monte de parafuso diferente. E, cara, essa analogia ela é muito boa. Você tá aqui e você tem várias pontinhas. Qual é o parafuso que você precisa soltar? Qual é o parafuso que você precisa apertar? Qual a ponta que você vai escolher? Saca? Então, eu meio que paro com essa ideia de aprender errado e coloco isso como jeitos paralelos de resolver a mesma coisa. Às vezes, um jeito mais simples vai te dar a solução que você quer mais rápido. Mas aí, se você está tentando fazer um negócio realista, acadêmico, se você está tentando fazer um negócio dentro de uma direção de arte específica, tem coisas que sim, você vai fazer certo e você vai fazer errado, porque você tem um resultado específico na cabeça, sacou? Então, isso é muito uma questão de ponto de vista. Se você tiver interesse em entender mais essa explicação, na live de ontem, não, na live de antes de ontem, eu fiz uma live chamada Aprendendo a Aprender. E nessa live eu falei como que, na minha experiência, já dando aula há 10 anos, né,
como que o pessoal aprende a desenhar figura humana de imaginação. A gente começa com aquele método Loomis, e aí a gente complica, e aí a gente aprende as caixinhas e os cilindros, aí fica duro, aí a gente decora um modelo mais complicado, começa a melhorar, aí você aprende gesto, e aí você volta a desenhar o corpo como uma coisa inteira, só que agora com muito mais noção de perspectiva e estrutura, e aí você vai começar a usar aquele conhecimento de estrutura não para fazer o início do desenho, mas para consertar o desenho que você vai fazer mais intuitivamente. E isso não é... Eu não sei se tem como você pular etapas nesse processo. Você precisa começar do simples e ir complicando, adicionando informação no que você está aprendendo. Então, eu vejo esse processo todo como muito fluido. Ele é uma construção que você faz ao longo de anos. Sacou? Que eu tive uma reflexão hoje na academia que eu acho que um insight reflexivo que eu acho que vale para todas as coisas da vida. Eu já falei sobre isso aqui na Lasca, mas acho que é legal trazer pra galera. Que eu vi uma pessoa fazendo um exercício de certa maneira errada e tendo a aprovação do instrutor, do personal da academia. Isso me fez muito refletir que, cara, o quão a gente tá suscetível a continuar fazendo coisas erradas, acreditando que tá certo, baseado no feedback de uma pessoa que a gente tende a ver como autoridade. E eu acho que isso traduz perfeitamente para a ilustração. Por quê? Porque às vezes a gente desenvolve hábitos errados ou não tão eficientes quanto poderiam ter. Às vezes a gente pega um feedback ou alguma dica que não funciona tanto pra gente, mas a gente não sabe que existem coisas que funcionam melhor justamente por não ter essa noção. E uma coisa que eu acho muito válido no mundo da ilustração de diferenciar, porque com a escola a gente tem muito feedback de galera falando que se frustrou muito com ilustradores que adoram, o famoso não conhece seus heróis, que tentavam ir atrás da galera. Existem as exceções, somos as exceções, a sua tá aqui para provar que existem muitas exceções, existem pessoas maravilhosas. Mas pessoas que iam pedir um feedback para uma galera super foda, assim, longe de citar nomes, e que tinha um feedback meio agressivo, ou meio sem atenção, ou vai estudar alguma coisa disso daqui porque não tá bom. Não era um feedback construtivo, era o famoso destrutivo. Só que essa pessoa era uma autoridade muito grande na cabeça da aluna. E, cara, o poder que a gente dá pro feedback das outras pessoas é uma coisa muito perigosa, porque a gente vai pro caminho que a pessoa tá dizendo pra gente ir, porque a gente vê ela como autoridade, então, consequentemente, a gente deduz que ela sabe o que ela tá falando, que ela acerta. Exato. Exatamente. Então, eu acho que eu só queria levantar essa reflexão de... Tomem cuidado com conselhos absolutos, com verdades absolutas, e com o famoso, este é o caminho correto, ponto. Eu acho que é muito legal quando vocês encontram, tiveram mensagens aqui, a Sula ensina tão bem, imagina ter tido essa professora mais cedo na minha vida, tão necessária. Então, cara, é exatamente isso. Eu acho que isso vale para qualquer área da vida, tá? Que a gente quer aprender. A gente tem que encontrar as pessoas certas, que elas vão ser tão boas no que fazem, quanto sabem ensinar, e tem a sensibilidade emocional para ensinar isso de uma maneira que ela vai considerar tanto os seus hábitos, quanto a sua vida, quanto o que você consegue fazer. Isso. Tá? Porque é muito fácil não ter um desses... Exato. É muito fácil não ter um desses pilares e você ter um feedback errado. Então, grudem pessoas como a Sula, busquem as pessoas que vocês admiram, que vocês viram que ensinam, que se vocês viram que não tem uma verdade absoluta, tomem cuidado com verdades absolutas. Porque, cara, são as pessoas que vocês literalmente estão escolhendo para guiar vocês nesse caminho da ilustração. Seja para querer trabalhar, seja para evoluir a ilustração. Deixa eu adicionar nesse pensamento que ele é bem interessante. Por favor. Olha só. Em determinado momento, eu passei... Vocês sabem que eu sou viciada em curso. Eu sou 100% rata de curso. Eu tô sempre inscrita em alguma coisa. Eu tô sempre fazendo uma mentoria. Eu tô sempre assistindo uma aula. Eu amo de paixão, tá? Em determinado momento, eu meio que quebrei um pouco esse lance da figura de autoridade. Tem um momento, né? Que é o lance do não coloque os ídolos no pedestal, que a gente falou aqui numa outra caraminhola também. Que o que acontece? Você entende que as pessoas que estão fazendo o que você quer fazer, elas são seus colegas, só que elas estão no momento mais adiante na carreira. Então elas não são verdade absoluta. De novo, a arte tem um aspecto subjetivo muito forte. Ela é diferente de uma área de exatas que vai ter, se você for construir um prédio, se é um cálculo, o prédio cai. Entendeu? A gente não tem o problema do prédio cair. Então fiquem tranquilos, saca?
existe essa parte do subjetivo. Às vezes, o que é a solução que você procura é exatamente a solução errada para outro profissional. Para outro profissional, em outro contexto, em outro, sabe? Então, eu comecei a colecionar jeitos de fazer as coisas, jeitos de pensar. Quando eu vou fazer uma aula com alguém, eu tento muito desligar o que eu, Sula, já sei como ilustrador, e vou confiar no professor que está na minha frente para ele me mostrar o jeito dele de como que ele faz, como que ele pensa, como que ele resolve. E esse jeito de, tipo, tenta fazer do jeito do professor, mesmo que você não concorde, já me mostrou muitos jeitos diferentes que eu não imaginava que funcionariam. Me evitou de criar preconceitos. Expandiu horizontes, sabe? E à medida que você começa a ficar um pouco melhor nessa coisa de navegar, né? Essa coisa de figura de autoridade, o que é eu aprendendo um processo novo, à medida que vocês forem ganhando um pouquinho mais de maturidade nesse nível, vocês vão ver, tá? Que tem uma coisa muito interessante do você começar a separar do tipo, isso aqui ele sabe, e isso aqui tem jeitos melhores. Saca? Você começa a ver soluções que te servem de jeitos diferentes. E é engraçado que assim, ó, eu tava zoando com o Gabs mais cedo, o lance da gente ser nerd, né? A gente monta computador, a gente gosta de hardware, mexe nos servidores aí, saca? E quando eu pego aula de pintura digital, eu já vi a galera falar umas barbaridades sobre como que o computador funciona, sobre como que... E tipo, não, que bonitinho, tá errado, saca? E isso não diminui a minha imagem que eu tenho desse profissional. Só não é a área dele. Não é porque eu sou nerd que eu vou culpar os outros não ser, saca? Mas isso começa a evoluir que fica muito mais natural quando uma pessoa vem com uma filosofia que você não concorda. Do tipo, bonitinho, não, saca? Que aí entra naquele papo de coach. Do tipo, tem uma coisa que o pessoal faz que me incomoda muito, que é o lance do sacrificar tudo no altar do sucesso. Se você quer de verdade, você tem que se sacrificar, você tem que dar sangue, você vai parar de dormir, e você vai fazer 8 horas por dia, e quando terminar o ano, você vai ter 300 estudos, saca? Que bonitinho, né? Não. Que gracinha ele, né? Não, que bonitinho, não. Eu não vou fazer isso aí, não. Então fica muito mais tranquilo de você lidar com essas diferenças de filosofia. Você sabe exatamente onde é que você pode trilhar. Mas aí quando ele me falar uma coisa do tipo, você tá acostumado a pintar blocando cor, né? Então para de blocar cor e bloca sombra e luz. Começa a trabalhar com 2 paletas. Primeira vez que eu peguei esse pensamento, ele parecia completamente alienígena para mim. À medida que eu fui praticando, eu comecei a ver cada vez mais a utilidade dele. Ele é um processo mais rápido. Ele precisa de um pouco mais de planejamento, mas quando dá certo, cara, fica pronto muito rápido. Então, saca? Você precisa ter esse discernimento do que é processo, do que é filosofia. Existe essa palavra que vale muito a pena vocês entenderem o que é dogma. O que é essa mistura de processo com essa rigidez de pensamento que, tipo, se você não pensar assim, não vai dar certo. Se você não fizer realista, tá ruim. Saca? Tipo, bonitinho, não. Saca? Então, é isso. Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.